Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana no ano novo que começou agora. Estamos completando também 20 dias desse ano de 2023, numa situação absolutamente atípica para a história do nosso país, porque nós nunca testemunhamos esse tipo de situação. A história não tem esse registro, né? De ver um governo novo entrando, um governo repleto de energias, de expectativas, de legitimidades, de emoções, ao mesmo tempo que o governo passado ainda se faz presente na insanidade de muitas pessoas que insistem em infernizar a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. O resquício desse desgoverno que nós temos no Brasil está se processando ao longo desses últimos dias, porque muitos personagens que insistem em questionar o processo eleitoral, a nossa democracia, estão indo para a cadeia, estão recebendo ali as suas tornozeleiras eletrônicas, e os casos concretos, quando eles se apresentam na frente da gente, eles provocam grandes reflexões, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque hoje, finalmente, eu conheci uma pessoa que tem um parente que está preso lá em Brasília. E essa pessoa queria saber a minha opinião, enfim, o que eu achava dessa história toda, perguntou do Alexandre de Moraes, enfim. E eu emiti minha opinião conforme eu tenho sempre emitido aqui com vocês, né? Dizendo que a situação dessa pessoa está muito difícil. Porque mesmo as pessoas que estão assistidas agora por defensores públicos, que tem 2 governadores que mandaram para Brasília defensores públicos, essas pessoas terão muitas dificuldades, porque esses defensores públicos, eles também são super sobrecarregados de trabalho. Eles têm uma demanda, têm uma série de responsabilidades, de prazos que eles não podem deixar para trás. E agora receber um conjunto muito grande de pessoas para começar do zero, e tem mais, tem uma questão também jurídica, porque a capacidade jurídica de um defensor público no Estado, muitas vezes não lhe dá condição de fazer algum tipo de movimentação jurídica nas cortes superiores que exigem uma expertise, um conhecimento específico, exceto as defensorias públicas que tem ali em Brasília algum representante para agir na fase recursal junto ao STJ e ao STF. Então a situação vai ser muito complicada. Os advogados lá em Brasília, eles estão com aquela velha história do capitalismo, né? A relação entre oferta e procura. Como tem muita gente procurando advogado criminalista lá de Brasília e não existem tantos assim, os honorários vão para a estratosfera. E custear a ida de um advogado da base de uma pessoa dessa que está presa para se deslocar até Brasília também é uma coisa muito dispendiosa, enfim. E é necessário que se tenha expertise para lidar com isso, porque não são advogados que devem estar acostumados ou que estão habituados a agirem, né, atuarem em primeiro e segundo grau nos seus estados na área criminal. Não. STJ, e no caso específico, o Supremo Tribunal Federal, vai exigir um conhecimento superior, e sobretudo numa condição política para essas pessoas, extremamente desfavorável. Então, eu dei meu parecer que certamente não encantou a pessoa que estava escutando ali. Mas, enfim, o que a gente pode dizer para alguém que procurou o caminho do conflito, alguém que entrou no conflito, alguém que postou imagens na internet, alguém que divulgou o que estava fazendo? Como é que essa pessoa diz que aquilo que ela estava fazendo não era aquilo? Explicar agora é muito complicado, sobretudo porque a nossa democracia ficou de fato extremamente ameaçada e ainda tem algumas rusgas, algumas áreas que fazem algumas pessoas ainda ter medo se nossa democracia continua ou se ela vai ter mais solavancos. Bem, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, até porque o presidente Lula se reuniu hoje com a cúpula das Forças Armadas e eu gostaria de fazer uma análise aqui com vocês sobre esse encontro. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre um pouquinho antes das 5 horas até 5h30. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas têm pedido para eu fazer aqui uma comparação em termos de agenda presidencial, né? Porque numa sexta-feira como essa, o ex-presidente, né,
presidente, modo de dizer, né, como eu falei para vocês mais cedo, aquela figura que ocupava a cadeira da presidência da República, às sextas-feiras, sempre quando você olhava a agenda, estava escrito sem compromisso oficial. Ou então ele ia para alguma academia militar para ficar fazendo ali algum converscote, né? O governo Lula, ele não mudou ainda o layout da página da presidência da República. Então, quando você acessa, você vê isso aqui, ó, acho que dá para vocês verem, né? É o mesmo layout, é a mesma página. No entanto, o conteúdo é totalmente diferente, porque é um conteúdo de alguém que está trabalhando, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo, porque às vezes dá uma agarrada aqui, né? Bom, agora que eu fui falar com vocês, deu uma agarrada, bom, apareceu aqui de novo. Bom, a agenda começa assim, ó, acho que dá para ver, né? Vários pontos aqui da agenda do atual presidente, que começa às 9 horas da manhã e vai até às 17, 18 horas. E após esse horário, ele, enfim, continua a fazer política, continua a dar entrevistas, continua a atuar politicamente aqui no nosso país. Então, já temos uma grande diferença entre aquilo que estava no passado e aquilo que está sendo desenhado no presente e para o futuro também. Bom, nós ainda estamos presos a algumas pendências que o Brasil tem que passar limpo, né? Não dá para a gente varrer para baixo do tapete tudo aquilo que atemorizou a nossa vida, não só no dia 8 de janeiro ou a partir do 8 de janeiro, mas nos últimos anos, porque quem está combatendo essa gente, como nós aqui, o tempo todo na internet, em todos os cantos que a gente conversa, enfim, nos veículos de comunicação, se correspondendo com as pessoas, nos grupos de uma maneira geral, nós todos tivemos um combate muito feroz contra a insanidade, a mentira, as teorias conspiratórias, o mau caratismo, enfim. Não foi uma batalha muito fácil, não. E ela culminou agora no dia 8 de janeiro com essas pessoas que eu apelidei, né, muitas delas como os canjicas do conto O Alienista, do Machado de Assis. Pois bem, elas se manifestaram, mas agora a resposta do Estado está sendo muito intensa. Só que, no meio dessa história toda, o mau caratismo ele aparece também de uma maneira muito efervescente, né? E se tem uma criatura que a gente pode eleger como o ícone do mau caratismo, é o chefe político partidário de Jair Bolsonaro. Me refiro ao senhor Valdemar Costa Neto, que hoje deu uma entrevista na CBN e a gente lê isso aqui, ó. Acho que está dando para vocês pegarem aí, né? O texto diz: Valdemar Costa Neto culpa governo Lula por vandalismo em Brasília e isenta Bolsonaro do caso. Gente, é uma canalice muito grande, né? Se ele fosse dirigente partidário na Alemanha, ele ia dizer que o Holocausto, o que aconteceu lá, todas as barbaridades, não foram responsabilidade do Hitler. Na Itália, o Mussolini não teve nenhum tipo de responsabilidade também, né? Então, seria o mesmo tipo de personagem, né? Colocando assim o mau caratismo da forma mais exuberante, da forma mais clara, da forma mais descarada, né? Como é que a gente pode conversar com alguém que diz uma coisa como essa, né? Aliás, você não está conversando com uma pessoa normal, né? Você está conversando com uma pessoa que cumpriu pena por corrupção. O corrupto é, antes de tudo, uma pessoa que quebrou todas as barreiras morais, né? É alguém que está no campo da amoralidade, é uma pessoa que pratica um crime contra a nação, que causa prejuízos às pessoas de carne e osso, mas vai dormir tranquilamente, às vezes vai dormir até rindo, ou vai nutrindo cada vez mais uma ambição para conseguir roubar mais do que aquilo que conseguiu roubar anteriormente. Então são esses personagens que ainda estão, infelizmente, na vida política do mundo, né, em muitos lugares, e aqui no Brasil eles se reproduzem com muita energia, né? Só que o mau caratismo ele vai se contaminando, ele vai cooptando. Quem é que não se lembra do general da reserva, o Heleno, dizendo: se gritar para pegar centrão não fica um, meu irmão, né? E agora ali colado com essa gente, os militares todos que estão ao redor do Bolsonaro, o Dudu Bananinha fazendo discurso emocionado, né? Se um dia alguém estivesse dentro do centrão, que ele queria olhar para a cara de cada um. Enfim, é o mau caratismo que fica normalizado nessas práticas dessas pessoas. Bom, e o mau caratismo levou muitas pessoas para o campo da ilusão, né? Porque muitas pessoas acreditaram nesses caras, nessas figuras sem caráter e com
começaram a praticar também um comportamento sem caráter. Muitos estão sendo presos e hoje, mais uma cerejinha desse bolo dos futuros presidiários, né, que eles gostavam tanto de falar do ex-presidente Lula, quer dizer, do presidente Lula agora, né, sempre usando o vocábulo presidiário. Pois bem, eles vão ter que repensar a utilização desse vocábulo, porque agora muitos estão também nesse rol. E só que tem uma história, né? Nesse momento atual, o presidente Lula não tem mais nenhuma pendência e essas pessoas agora vão enfrentar um calvário muito grande. Vejam aqui um vídeo que eu consegui resgatar de uma dessas figuras que acreditou em Bolsonaro, fez o discurso de Bolsonaro, acreditou que o Bolsonaro estaria ao lado dela em todos os momentos. E o que aconteceu na sequência? O vídeo é esse aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês pegarem a legenda. Eu acho que dá para pegar aqui, né? Eu vou colocar na descrição. Olha que isso é o vídeo do canal desse cidadão aqui chamado Ramiro Caminhoneiro. Ele colocou aqui: o capítulo final da Revolução dos Manés começou. Xandão, 9 Dedos e companhia, a casa caiu. Então, mais um ameaçando o Alexandre de Moraes, né? E ele dizia o seguinte no vídeo dele. Vamos ver se dá para pegar o áudio aqui, que eu consegui resgatar. Vamos lá. Você, na sua vontade legítima, o mínimo que é seu, que é a expressão da sua vontade, fosse fraudada e roubada. Mas nós, que movemos esse país, não vamos permitir. Que a hora que a gente para, a ordem e a harmonia acaba. E a hora que a ordem e a harmonia acabarem, aí sim, já que a lei já não existe mais, que o sistema judiciário está usando a favor de criminosos, né? Amarrando uma sociedade inteira para que caia nas garras do comunismo. Nós que mantemos e promovemos a ordem e a estabilidade social, ao pararmos, vamos promover a interrupção dessa ordem. E aí daremos o argumento necessário para o presidente Jair Messias Bolsonaro decretar algum artigo da Constituição do capítulo da garantia da lei e da ordem nas 4 linhas. É assim que a gente vai vencer essa guerra. Esparrama o vídeo. Meu amigo, o vídeo foi esparramado e ele hoje funciona como prova contra o senhor por crime de terrorismo, conspiração, associação criminosa, né, atentado contra o Estado Democrático de Direito, sem o prejuízo de outras capivaras que vão aparecer na sua vida. E hoje, o que a gente vê aqui na página do UOL, isso aqui, ó, o valentão que queria derrubar o Xandão, né, que estava achando que o Bolsonaro ia fazer uma GLO, tá aqui. Ramiro Caminhoneiro é preso pela Polícia Federal e diz que não foi ao DF. Tem outra matéria aqui que foi muito engraçada, aqui do Lauro Jardim. Caminhoneiro preso chegou atrasado para ataques em Brasília. Então agora, olha, eu não estava lá, tá? Eu fiz essa coisa toda, a revolução dos manés, mas eu cheguei atrasado, meu caminhão deu problema. Então, gente, a calhordice, ela acaba sendo altamente contagiosa, né? E eu, como tive esse contato hoje pessoal com alguém que conhece, tem um parente que está preso, né? Eu pude verificar como foi esse drama pessoal, né? A pessoa estava relatando: olha, eu fiz de tudo para que a pessoa não ficasse nessa piração, nessa paranoia. Eu argumentava, mas a gente acabava brigando e não tinha jeito. E hoje, a gente vai ver muitos relatos na internet de uma maneira geral, né? Hoje no UOL, vou colocar na descrição para vocês, uma matéria muito interessante, dizendo o seguinte: paixão por Bolsonaro causou o divórcio. Ele mudou após clube de tiro. Aqui a matéria que tem no UOL, né, que eu vou colocar para vocês. Aqui uma delegada de polícia, que não diz o nome dela, né, casada com um empresário, e o empresário surtou, virou um bolsonarista, foi para clube de tiro e começava a xingar essa mulher, né, essa policial também. Começou a desrespeitar, a coisa foi radicalizando, e quando teve a eleição ele começou a colocar a culpa nela, né? Agora o Brasil vai para o ralo porque você votou em Lula, você vai ser responsável pela entrada do comunismo no Brasil, como o caminhoneiro anticomunista, né, apresentou há instantes, né? Então, gente, nós vamos passar aqui no Brasil por um grande processo de desintoxicação. Isso vai ser necessário também dentro das Forças Armadas. Não é por outra razão que o presidente Lula se reuniu hoje com a cúpula das Forças Armadas e estabeleceu ali com eles algumas diretrizes, né, que foram expostas ali pelo
ministro Múcio. Evidentemente, diante de tanta coisa distorcida que nós acumulamos no Brasil em relação às Forças Armadas, essas coisas não serão resolvidas assim num passe de mágica. Mas uma coisa é fato. As Forças Armadas do Brasil ficaram extremamente queimadas. Ficaram extremamente queimadas com os extremistas que estavam esperando que as Forças Armadas fossem implementar aqui uma ditadura no nosso país, e ficaram queimados também com a sociedade civil de uma maneira geral, porque eles deixaram que as coisas ficassem nesse nível de corrosão muito grande. Muitas pessoas estão achando que algumas pessoas irão fazer concentração na frente dos quartéis na segunda-feira. Olha, estou fazendo uma aposta com vocês aqui que isso não vai acontecer. E essa reunião que houve hoje entre o presidente Lula e os comandantes militares, certamente, por menos que eles tenham conversado sobre esse assunto, certamente algumas coisas, algumas diretrizes foram colocadas ali. O que foi passado no final da história é que se houver militar que comprovadamente tenha operado nessa conspiração aqui no nosso país, nessa baderna, que ele ou eles serão responsabilizados. Essa foi uma declaração, foi um consenso que essa reunião apontou. E, portanto, qualquer tipo de nova manifestação, que as pessoas têm muito perguntado aqui no nosso portal, né? Se eu acho que vai ter nova manifestação, eu posso apostar com vocês que não vai ter. Se aparecer alguém, eu tenho certeza que o tratamento vai ser totalmente diferente do que aconteceu anteriormente. Então, se eu puder dar um conselho para alguém, para poder repassar para outra pessoa, né? Olha, não entrem nessa não, porque o Alexandre de Moraes está mandando comprar mais tornozeleiras eletrônicas. Quase 1.000 pessoas numa prisão preventiva, vão gastar muita grana, vão passar muito sufoco e não vão sair cedo da penitenciária, não. E vão ficar carregando depois esse estigma, né, do ex-presidiário, aquelas coisas que eles assacaram tanto contra outras pessoas, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mande seus comentários aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!